Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo. Ao vivo. Então venha comigo nesse dia maravilhoso. Estamos aqui no dia 145. Tá indo. Somos... Qual é a palavra? Esqueci. Mas somos fortes por estarmos aqui todo esse período. Ontem nós batemos um papo muito interessante sobre objetivos, né? Sobre sonhos. E hoje nós vamos falar sobre o quadro dos sonhos, né? Eu quero te ensinar como que você pode fazer o seu quadro dos sonhos, que é algo assim muito maravilhoso para quem quer realizar algum objetivo, para quem quer realmente fazer a diferença na sua própria vida, ter o comando e o governo da sua própria vida, mas sempre sob a direção ali do Senhor, tá? Nosso texto hoje está lá em Provérbios, capítulo 16, do 1 ao 3. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui todos os dias, sábado, domingo, feriado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias estamos aqui às 6h27 da manhã com uma palavra de vida para a sua edificação, para que você seja transformado, porque lá em Romanos o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a renovação, a sua mente, né? Buscar a renovação da sua mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, quando você busca essa renovação da sua mente, ou seja, aprender algo novo todos os dias, não se conformando com este mundo, não se conformando com a sua condição e tendo sempre decisões específicas ali para a sua vida, para a mudança da sua vida, pode ter certeza que você vai conseguir ter um nível de governo mais alto, você vai conseguir ter o domínio da sua própria vida e assim transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. E isso é muito interessante, ao nível, né, que nós devemos querer chegar. E aí nós somos nessa série de mudança de vida, onde hoje já é o episódio 15, né? Então nós começamos aí a falar um pouquinho sobre transição de carreira, falamos um pouco sobre a pessoa que está na CLT e tem um sonho de abrir ali o seu próprio negócio, a pessoa que já está com o seu negócio, mas precisava estruturar algumas pequenas coisas ali que eu ensinei durante esses dias. Você, caso não tenha assistido, pode estar vendo os vídeos anteriores, tem aqui no meu Instagram, tem no YouTube também. E todas essas mudanças fazem com que você possa crescer mais um pouco, né? Foi um processo que eu ainda estou vivendo durante esses 2 últimos anos, né? Então, hoje eu consegui fazer a minha transição de carreira, hoje eu já estou trabalhando no meu próprio negócio e no momento ele está em expansão, ele está em fase de crescimento, né? Então, toda pessoa, né? Todas as pessoas vivem fases. Então, como eu já vivi a fase da abertura, a fase da transição de carreira, a fase do medo, sabe, de poder começar mesmo sem saber nada, ir lá e fazer o que precisava ser feito. Então, essa experiência eu tô te ensinando para que quando você for abrir o seu negócio, ou você que já abriu, mas que não tá funcionando muito, você passa aí por esse processo de transição, tá bom? Então, vem comigo, todos os dias nós estamos aqui, justamente para que você possa ter um direcionamento do que fazer no seu dia a dia, do que fazer ali no começo do seu negócio. E você que já está há um tempo também consegue aprender aí algumas ferramentas, algumas estratégias para você crescer cada vez mais, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, bom dia para todos e vamos lá. Provérbio 16, versículo 1 ao 3. Ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor os teus planos, ou melhor, todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Bom, então nós estamos falando aqui de planejamento, né, de sonhos, de planos. E aí,
É o que a maioria das pessoas fazem, né? Elas dizem assim, Senhor, eu coloco todos os meus sonhos nas tuas mãos. E aí, depois passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e nenhum desses sonhos são realizados. Primeiro porque colocar o Senhor na frente dos sonhos, né, não significa que é só Ele que vai se responsabilizar por aquilo que você precisa fazer para que os seus sonhos se tornem realidade. Então, é sim importante, tem que fazer, que é orar, colocar nas mãos de Deus aquilo que você quer, aquilo que você busca, mas também é importante você fazer aquilo que precisa ser feito. Ontem eu ensinei para vocês como que você pode estar definindo ali a sua meta, o seu objetivo, tá definindo ali os seus sonhos. Então, o que eu quero trazer para você hoje, né? Antes de tudo é ter clareza naquilo que você quer. Ontem nós falamos sobre isso. Então, se você quer um objetivo, você tem que saber o que é esse objetivo, você tem que ter isso de forma muito clara na sua mente. E para que isso se fortaleça todos os dias, é necessário você enxergar essa meta, você enxergar esse objetivo, você enxergar esse sonho. E como que você faz para ter isso? Através do quadro dos sonhos ou da parede dos sonhos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas esse quadro ou parede dos sonhos é justamente tudo aquilo que você quer um dia realizar e você cola em determinado local aí do seu quarto. Melhor no quarto porque é mais íntimo, né? É uma coisa assim da pessoa, do casal, se for casado. Onde você coloca ali imagens sobre os sonhos que você quer, frases sobre aquilo que te motiva, aquilo que te inspira, pessoas que te levam à motivação e também os seus objetivos e as suas metas de curto, médio e longo prazo. Então eu vou te ensinar como é que você faz essa parede dos sonhos. Ontem nós falamos sobre a clareza. Então, primeiro de tudo é você ter clareza dos seus objetivos, clareza dos seus sonhos e das suas metas. Como eu falei, o sonho é algo maior, é algo que parece intangível, que você não pode tocar, mas que você um dia quer realizar. O objetivo, ele é algo para você a médio prazo. Então, daqui a 5 anos você quer realizar o quê? Daqui a 3 anos você quer realizar o quê? E daqui a 1 ano você quer realizar o quê? Então, esses são os seus objetivos. E as metas? As metas são ações práticas com datas de validade. Por exemplo, pode ser feita mensalmente as suas metas para que você possa cada vez mais realizar o seu objetivo e através desse objetivo você realizar o seu sonho. Então, tanto os seus sonhos, quanto os objetivos, quanto as metas precisam estar descritas ali no quadro dos sonhos. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim. Então, é necessário que ele esteja todo desenhado. Então, como foi? Eu faço de uma forma diferente da forma que eu aprendi, né? Mas a forma que tá o meu quadro, eu acho que ela dá um resumo geral de tudo aquilo que a pessoa precisa enxergar todos os dias para ter automotivação, para poder, nem tanto automotivação, mas automotivação nem tanto, mas sim decisão de fazer o que precisa ser feito. Algumas vezes eu sempre falo, né? E eu sempre falo isso, que não é pra gente viver de motivação, mas sim de decisão. Você decide a fazer o que precisa ser feito para que os seus sonhos se tornem realidade. Então, no meu caso, como que o meu quadro dos sonhos ele tá organizado? Primeiro, eu coloco o meu propósito, porque eu já tenho clareza de qual é o meu propósito. A maioria das pessoas não tem, mas todos nós viemos para o mundo por algum motivo, por algum propósito. Se você ainda não tem clareza sobre qual é o seu propósito, busque realmente a direção do Senhor, busque para que Ele te informe, para que Ele te inspire, para que Ele te mostre e diz assim, Senhor, para que o Senhor me mandou aqui na Terra? Qual é realmente o objetivo de tudo? Por que o Senhor me criou? O que o Senhor quer comigo, né? Então eu já fiz esses questionamentos e eu tenho clareza exatamente do que eu preciso fazer. E um detalhe é que o seu propósito, ele não é para você. Não é sobre você, é sobre outras pessoas. Então, de que forma que você, um ser humano maravilhoso que foi criado por Deus, de que forma que você vai contribuir na vida de outras pessoas? Então, por que você veio no mundo? Para fazer o que pelos outros? É esse o seu propósito. Se você ainda não tem clareza sobre ele, busque realmente a direção do Espírito Santo para que ele venha te mostrar qual é o propósito da sua existência, o porquê que você existe. O segundo espaço que tem no meu quadro
é a minha família, ou seja, a minha motivação. Então eu coloco lá motivação, e aí tem foto dos meus pais, tem foto dos meus sobrinhos, dos meus irmãos e do meu esposo. Então aquelas fotos, elas me dão realmente uma motivação que me fazem tomar a decisão diariamente de fazer o que precisa ser feito. Lembre-se que o seu quadro, ele é apenas uma inspiração para você e uma lembrança de que você precisa fazer algo para que o seu sonho ele venha a ser realizado. Então, sabe, nos momentos em que você fica se perguntando por que eu tô fazendo tudo isso, por que eu tô me matando, por que eu tô acontecendo isso acontece às vezes comigo, né, de uns questionamentos, e aí dá vontade de largar tudo, dá vontade de fazer um monte de coisa, e aí quando eu olho pro meu quadro, eu me lembro o motivo que eu tô por aquilo dali, o motivo de todo o meu esforço, o motivo de acordar cedo todos os dias, o motivo de fazer todo o esforço que eu faço, de todo o estudo, de todo o sacrifício que eu faço. O quadro dos sonhos, ele me lembra o motivo de eu fazer tudo isso. Então, quando nós temos clareza de tudo, de todas as áreas da nossa vida, de aquilo que nós realmente queremos, nós conseguimos ter algo que muita gente não tem, que é justamente a disciplina, que é fazer, tomar a decisão diariamente de fazer o que precisa ser feito. E aí o que mais tem lá no meu, tá 3 linhas, né? Ou melhor, 2 linhas com três quadrados assim. E aí a terceira etapa que tem ali no meu quadro dos sonhos é os meus objetivos a médio e longo prazo. Então, o que eu quero, na verdade, a curto, médio e longo prazo, o que eu quero para o final do ano, o que eu quero para daqui a 3 anos, se eu não me engano, e o que eu quero para daqui a 5 anos. Então, tem objetivo de curto, médio e longo prazo. Para mim poder saber para que direção eu tô indo. Então, quando você sabe aquilo que você quer, você vai dando cada dia mais os passos que você precisa para realizar aqueles objetivos. E aí, o que mais tem? Inspirações. Lá no meu quadro tem inspirações. O que são inspirações? São frases que eu guardo pra mim, assim, que me inspira bastante. E quando eu repito muito aqui, né? Tudo acontece quando você se move. É uma frase que tá no meu quadro dos sonhos. Tem um versículo também de Colossenses 2:23 que eu amo, eu sou apaixonada por esse versículo, que é fazer tudo quanto fizer, fazer para a glória de Deus, né? Não para homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa. Então, para me lembrar que tudo que eu tenho que fazer não é para ciclano nem fulano, e sim para o Senhor. E é tudo, não é só algumas coisas. Então, ler esse versículo todos os dias me inspira a lembrar disso. Então, quando você tem algumas frases de inspirações, você vai se autoafirmando ali, se automotivando para que você precisa fazer para realizar ali o seu objetivo. Então, tem essa parte de inspiração que eu faço. Essa maneira que eu estou explicando para você da parede dos sonhos, ou quadro dos sonhos, é diferente do que a Maria ensina, mas eu olhei, identifiquei que dessa maneira, pelo menos para mim funciona bastante, de ter muito mais clareza daquilo que eu quero, daquilo que eu posso fazer e principalmente daquilo que me inspira a continuar. Então eu organizo dessa maneira. E aí depois de inspirações eu tenho os sonhos, aquilo que eu falei ainda agora, né? Que a um primeiro momento ele parece intangível, ele parece ser que não é tocável. E para que ele venha a se tornar mais realidade na minha vida, eu coloco ele através de figuras, não só de frases. Então, aquilo que eu quero para daqui a quando for possível realizar, né? Mas o prazo desses sonhos é no máximo de 10 anos. Então, eu coloco os desenhos deles ali para mim poder viver aquilo dali, olhar para aquilo dali, porque nós temos um poder muito grande. Não sei se você sabe disso, mas o nosso cérebro, quando você tem 2 poderes, né? O poder da visualização e o poder da mentalização. O poder da visualização é aquilo que quando você olha para algo constantemente, principalmente para aquilo que você quer realizar futuramente, isso vai jogando uma mensagem ali para o seu cérebro para encontrar caminhos para você poder realizar aquilo dali, realizar aquele sonho. Por isso que às vezes quando a gente quer muito realizar alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é e não tem isso bem definido, é bem mais difícil de realizar do que uma pessoa que já tem clareza, uma pessoa que
que já sabe o que quer, que coloca ali na sua frente para olhar todos os dias, né? Então, quando você faz esse exercício de olhar para aquele sonho todos os dias, para a concretização daquele sonho, isso vai alimentando ali dentro de você e criando, e a sua mente, né, ela vai criando novas ferramentas, novas estratégias para você realizar os seus sonhos, né? Então, eu falo muito de realização, né, de sonhos aqui. E a maioria dos sonhos, eles parecem ser intangíveis, mas não são. Eles são tocáveis, eles são realizáveis. Só que nós precisamos usar ferramentas e estratégias para que isso venha se tornar realidade. E a primeira delas é jogar essa mensagem para o seu cérebro, né? Porque normalmente essa parte do sonho, ela fica aqui nessa parte de trás do cérebro. E aqui é a nossa parte racional, aqui na frente. Então você tem que trazer isso que está aqui na sua imaginação para frente, para poder o seu cérebro, da parte racional, criar estratégias, criar formas de realizar os seus objetivos. Por isso o poder da visualização. Então, quanto mais você visualiza algo, mais você vai incentivar o seu cérebro, a sua forma de pensar, para poder criar caminhos para poder realizar aquele sonho. E outra coisa que você pode fazer também é a mentalização, que é você usar a parte da sua imaginação para concretizar algo que você quer daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui ao estágio, né, de vida que você quer realizar. E eu tenho feito muito isso e é muito interessante como a sua energia muda, a sua forma de percepção muda, a sua forma de enxergar as coisas muda também, porque você usou o poder ali da mentalização. E tem um livro muito massa que é a lei da atração. Na verdade, o nome é O Segredo, né? Que ele fala sobre a lei da atração. Então, quando você usa o poder da sua mente para atrair aquilo que você quer, os sonhos que você quer, aí a pessoa fala, é só eu ficar pensando que vai acontecer. Não, não é só ficar pensando, mas a parte de pensar é importante, porque não tem como você realizar uma coisa que você nem sabe o que é, que você ainda não viu os detalhes, que você ainda não viu, não sentiu os cheiros, não viu nada. Então, o seu cérebro ele não vai poder andar em harmonia para realizar aquilo dali, vai ficar somente na parte da imaginação. Mas quando você usa o seu cérebro, a sua imaginação, para trazer a parte consciente do seu cérebro, aquilo que você realmente quer, pode ter certeza que isso em algum momento ele vai ser realizado. E é impressionante como isso funciona, né, em todas as áreas da nossa vida. E a outra parte, né, por fim, que eu coloco ali na parede dos sonhos, é as minhas metas ali de mensais, né, a curto prazo, que eu preciso fazer todo mês para alcançar o meu objetivo e futuramente alcançar o meu sonho, realizar o meu sonho. Então, essa é mais ou menos a estrutura do quadro dos sonhos, da parede dos sonhos. Algumas pessoas chamam de parede, outras pessoas chamam de quadro. Eu literalmente tenho um quadro, um mural, onde eu coloco todas essas informações e todos os dias eu olho para ele, todos os dias eu vou pensando assim, nossa, o que eu posso fazer hoje para chegar mais perto do meu sonho? O que eu posso fazer hoje para realizar essa meta do mês? O que eu posso fazer hoje para poder chegar mais perto do meu objetivo? Então, quando você sabe exatamente aquilo que você quer, as coisas se tornam mais simples para serem realizadas. Não é mais fácil, não se torna mais fácil, mas se tornam muito mais simples. E aí a gente vem para esse versículo, quando nós falamos, consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos eles serão bem sucedidos. Então, quando em primeiro lugar você coloca esse planejamento, esse projeto nas mãos do Senhor e fala e pede, Senhor, me dá uma ideia nova, uma direção nova para que eu possa realizar esse sonho, para que o teu nome ele venha a ser glorificado. Porque bem aqui no versículo anterior fala assim, todos os caminhos do homem parecem certo aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. E lá em Tiago também fala, né, que às vezes a gente não realiza, não recebe porque a gente pede mal. E esse pedir mal é porque nós pedimos para o nosso próprio interesse e não para o benefício de outras pessoas ou para o benefício do reino. Então, por que muita gente não consegue receber aquilo que elas tanto oram, aquilo que elas tanto querem, aquilo que elas tanto sonham? Porque aquilo que elas querem é para que o seu coração futuramente ele venha a ser contaminado. Michele, mas não é com essa intenção que eu penso. Mas normalmente, quando a pessoa pede muito dinheiro ou pede coisas assim que não vão fazer ela crescer, normalmente isso vai prejudicar a vida dela, prejudicar o coração dela
E é certo que algumas coisas Deus realmente não permite que aconteça, para que até a própria pessoa ela não venha estar distante, né? Não venha se desviar do caminho. Então, quando nós pedimos algo que é de acordo com a vontade de Deus, que é de acordo com aquilo que Ele tem para nós, com aquilo que os planos, porque nós temos planos, mas o Senhor também tem. Então, quando o nosso plano, nosso sonho bate com o sonho dele, então dá match, né? Match perfeito. E aí, essa tem que ser a nossa oração. Dizer, meu Deus, eu quero isso, 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 mas eu só quero se o Senhor quiser isso pra mim também. Se o Senhor quer realizar isso na minha vida também. Porque se for realmente da direção de Deus, pode ter certeza que Ele vai te mostrar novas ideias, te mostrar novos caminhos. E você, à medida que for crescendo, você vai glorificando o nome dEle no processo, né? Então, tem muita gente que tem vários sonhos, mas realmente não sai do lugar e fica só na parte da oração. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, realiza o meu sonho. Senhor, faz isso. E o Senhor, Ele não pode fazer muita coisa enquanto você não estiver em movimento. É necessário que nós venhamos a entender que nós temos que fazer a nossa parte. Quando você entra em movimento, quando você faz a sua parte, Deus ele vai lá e abre as portas, Ele vai lá e faz o que precisa ser feito da parte dele. Mas quando você se movimenta, quando você se dedica, quando você se esforça de verdade, Ele vai te dando todo o tempo o armamento, Ele vai te dando aquilo que é necessário. Mas tudo é um processo. Davi, ele foi ungido rei, né? Eu estava estudando na semana retrasada a história de Davi, né? Então, Davi ele foi ungido rei bem novo, sem experiência nenhuma. Ele era apenas pastor de ovelhas. Mas para ele ter chegado no trono, ele passou por muita coisa, por muitos processos. E aí eu achei tão interessante que eu não tinha analisado assim com outro olhar que eu tenho agora. E aí eu fiquei pensando, nossa, Saul estava precisando de alguém no palácio, mandou chamar quem? Logo Davi. Então Davi teve a oportunidade de andar no palácio, de perceber como era o reino, de perceber a forma de governo, de perceber as responsabilidades. Ele teve ali naquela tarefa, naquela função em que ele estava ali como estava ali ajudando o rei, né, auxiliando ele, tocando, estava sendo na sua função de músico ali no palácio, ele estava observando tudo o que estava acontecendo e aprendendo cada vez mais. Ele se tornou um dos melhores soldados, né, dos melhores governantes ali de exército também, porque ele observou como que as pessoas lutavam. Ele aprendeu ali um pouco com Jonatas também. Então, todo o processo, toda a carreira que ele seguiu foi para que ele se tornasse um rei melhor, que fosse de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós temos sonhos que são de acordo com a vontade de Deus, a probabilidade de eles serem realizados é muito maior, é muito grande. Então, Michele, como é que eu sei que é da vontade de Deus? Pode ter certeza que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela não é somente para o seu benefício, mas para o benefício de outras pessoas, começando pela sua casa, pela sua família. Começando pela sua casa e pela sua família. Então, vocês estão me ouvindo? Tá funcionando? Internet tá uma benção. Voltou? Coloca aqui pra mim, por favor. Então é isso, entender que é tudo um processo, que nós temos grandes sonhos, temos grandes objetivos, temos várias coisas que nós queremos realizar, mas precisamos entender que tudo é um processo, ou seja, há um passo de cada vez, há um passo que precisamos trilhar, há um passo que precisamos dar todos os dias para que nós possamos chegar cada vez mais perto dos nossos sonhos. Então, os sonhos não é algo intangível, ele não é assim algo impossível de ser realizado. E mesmo que ele seja, Deus ele é especialista em impossíveis. Então, realmente existem coisas que nós não podemos fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está sobre o nosso alcance, nós precisamos o quê? Nos dedicar, precisamos realmente nos esforçar, precisamos ir lá e fazer acontecer. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Tô cansado, não quero, isso, aquilo, e fica dando desculpas. Então, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Isso foi algo que eu aprendi no final do ano passado. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, se você vive dando desculpas, não posso agora, não sei o que, eu achei tão engraçado que outro dia a moça falou assim,
ela falou pra mim, olha, Michelle, eu quero que você seja a minha mentora, né? Quero aprender com você. Eu falei, olha, eu dou aula todos os dias, às 6:30 da manhã. Ah, mas eu tenho que acordar esse horário para eu poder assistir essa aula. Eu disse, nossa, é a questão do sacrifício, né, que a gente precisa fazer realmente. Aqui eu não cobro para dar esse tipo de aula, né, para poder falar para vocês aquilo que eu já aprendi, mas quando você se esforça para poder assistir, para poder, mesmo que não seja no horário que eu faço ao vivo, né, mas que você assiste depois no online, pelo YouTube, né, ou então por aqui mesmo no Instagram, quando você assiste depois gravado, então você está se dedicando ali um pouco para aprender algo novo e poder fazer o seu negócio crescer, para poder fazer você realmente crescer como pessoa, né? Porque não tem como você querer chegar em um outro nível, querer, sabe, realizar coisas grandes se você não aprender algo novo, se você não se espelhar em alguém, se você não pegar e poder, sabe, olhar para outra pessoa e aprender com ela. Pra mim tá aqui esse horário, eu acordo muito cedo antes, estudo algumas coisas antes, depois de noite quando eu chego eu ainda estudo também pra eu poder realmente saber o que eu tenho que falar aqui pra você, né? Então, e também pra poder crescer um pouco mais o nível da minha vida, nos meus negócios, na minha vida espiritual, em todos os níveis, em todas as áreas. Então, cada um de nós, eles passam por um processo, cada um de nós temos ali as nossas vivências, os nossos desafios, né? O fato de eu estar aqui não é porque eu sou perfeita e eu nem sou mesmo, eu realmente tenho os meus defeitos, tenho as minhas falhas, mas eu busco aprender com tudo isso. Então, quando você tem uma mentalidade de aprendizagem, você vai crescendo, você vai aumentando o seu nível de conhecimento e você vai passando por esse processo, que assim como o Davi passou por tudo aquilo dali para poder ser rei, né? Ali de Israel, nós também passamos por todo um processo para chegar na realização dos nossos sonhos. E esses sonhos precisam realmente glorificar o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele tem, para nossa vida, ele tem sonhos de paz, né? Ele tem bons sonhos, bons pensamentos ao nosso respeito. Então a gente precisa se apegar a isso. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ele tem pensamentos de paz, não de guerra para nós, então se nós estamos vivendo de outra maneira, algo precisa ser mudado, algo precisa ser mudar de direção ali. Que às vezes a gente, sabe, fica se sacrificando tanto, fica morrendo tanto, meu Deus, eu não aguento mais e não sei o quê. Só que isso tá se tornando um peso muito grande. E aí quando se torna esse peso, a pessoa tem que analisar se aquilo dali que ela tá fazendo realmente é da vontade de Deus, realmente é algo que o Senhor preparou para ela, porque se aquilo que o Senhor preparou para nós é algo realmente de paz, de tranquilidade, de amor, né? De mostrar o cuidado dele por nós, às vezes nós tomamos caminhos tortuosos, né? Caminhos que não realmente são da vontade dele. Então a gente precisa de fato analisar quais os caminhos que nós estamos andando e saber se realmente ele bate de acordo com a vontade, com aquilo que Deus quer para nós. Tudo que nós precisamos fazer é ter um coração igual ao de Deus, né? Pedir a ele que ele nos dê um coração igual ao dele, para que os nossos pensamentos, os nossos sonhos venham ser de acordo com aquilo que ele deseja para nós. Deus é soberano sobre todas as coisas e ele vai juntando tudo aquilo que acontece na nossa vida para o nosso bem, porque a palavra de Deus diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente busca isso, pode ter certeza que ele vai juntando até aquilo que era para dar errado, ele faz tornar dar certo, né? Então, hoje, no dia de hoje, qual é a minha orientação que eu dou para você? Qual é a dica de hoje que eu dou? Faça um quadro dos sonhos. Um quadro onde você vai ter clareza do que você quer, da sua motivação, da sua inspiração, dos seus sonhos que você quer realizar, dos seus objetivos a curto, médio e longo prazo e das suas metas diárias, metas semanais, metas mensais que você precisa fazer para chegar na realização dos seus objetivos, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua benignidade, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Que tu venhas, meu Deus, nos dar a direção daquilo que nós precisamos fazer para buscar mais a Ti, para realizar os nossos sonhos e para viver de acordo com a Tua vontade.
Abra sempre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender os teus mistérios, entender aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Deus, se falta ainda a clareza dos objetivos, a clareza dos sonhos e a clareza do propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas, que o Senhor venha mostrar agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amores, tenham um ótimo dia, um dia maravilhoso, quarta-feira aí, meio de semana. E pensa nos seus sonhos, pensa nos seus objetivos, tenha clareza daquilo que você quer, tá bom? Para que eles possam ser um dia realizados, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27.